Os amigos do automobilismo, que também são amigos de Israel, ou os fãs de Israel, que também são fãs de automobilismo, têm muito a comemorar. Israel terá pela primeira vez na história um piloto de Fórmula 1. A matéria saiu no Jerusalem Post e diz que a equipe britânica de corridas de Fórmula 1 e o construtor Rocket Williams Racing anunciaram que contrataram o israelense Roy Nissany, de 25 anos, para sua formação de pilotos em 2020 no Centro Pérez de Paz e Inovação em Tel Aviv, na quarta-feira à tarde. Durante o anúncio, Nissany foi nomeado o novo piloto de testes da equipe do Reino Unido para a temporada 2020, pelo presidente do Williams Racing Group, a vice-diretora da equipe, Claire Williams, que recebeu calorosamente o piloto israelense na equipe, pessoalmente, durante a sua primeira viagem a Israel. Desculpem a minha tradução, está um pouco complicada aqui, tão direto aqui no inglês. Estou muito feliz que Roy esteja se juntando à nossa equipe. Tenho certeza de que ele fará um trabalho fantástico para a equipe, disse Williams aos presentes, acrescentando algumas notas ao país anfitrião, a Israel. Sempre acreditei que o esporte deveria transcender as fronteiras. Israel é uma nação inspiradora. Isso dá outra plataforma para mostrar o nível global em que se encontra a Fórmula 1. Nissany, para a temporada de 2020, competirá pela equipe de Fórmula 2 da Williams e terá a chance de testar a configuração da Fórmula 1 durante os treinos do GP, do Grande Prêmio, efetivamente sentindo o carro e mostrando o que ele pode trazer para a mesa de negociações a cada semana de corrida. Tá aí, é uma boa notícia para os amantes do automobilismo, como diz, para os amigos de Israel, mas também para investidores. Israel entra no circuito da Fórmula 1. Agora que Israel tem uma, perspectiva de autossuficiência em gás, amanhã depois também em petróleo, por causa da bacia de Leviatã, pode sim, quem sabe, acabar entrando com tudo no bilionário circo da Fórmula 1. E por falar em Fórmula 1, foi lançado no ano passado um filme que está arrebentando, vai muito ao gosto também do amante de automobilismo. Não podia deixar de comentar, dar umas pitadas sobre o filme Ford versus Ferrari. Conta uma história, uma disputa entre a Ford e a Ferrari que se deu nos anos 60, principalmente na pista de Le Mans. A história é maravilhosa, conta um pouco da vida da Ferrari, da história da Ferrari, mas também, principalmente, da Ford, que entrou para o mundo das competições nos anos 60 por causa de uma ofensa, digamos assim, do commendatore Enzo Ferrari a Henry Ford II. A história, dando uma rápida pincelada, é mais ou menos a seguinte: a Ford estava com problemas de imagem nos Estados Unidos. Seus carros agradavam muito a consumidores mais experientes, para não dizer velhos, enquanto a Chevrolet crescia no gosto popular, principalmente da juventude, por causa do Corvette, o lendário Corvette. As companhias, as construtoras americanas como Ford, Chrysler e Chevrolet tinham assinado um acordo durante a Segunda Guerra Mundial de não entrarem em competições esportivas por causa do alto índice de mortes nas pistas. Bem, acontece que a Chevrolet, descumprindo o acordo, fez secretamente um projeto do Corvette,
um carro esportivo que caía ao gosto popular. E logo acabada a Segunda Guerra, a Chevrolet, com o Corvette, começou a participar de corridas, o que deixou Ford e Chrysler bastante irritados. Pois bem, a partir das competições do Corvette, a Chevrolet começou a aumentar as suas vendas e a Ford despencou. Qual foi a brilhante ideia do lendário Lee Iacocca, que trabalhava para a Ford? Fazer um carro esportivo que ganhasse corridas. E para ganhar corridas, para chegar ao topo, era preciso ganhar as 24 horas de Le Mans, na França, onde a Ferrari reinava absoluta. A Ford não tinha ainda participado de nenhuma competição esportiva. Depois que Henry Ford ganhou uma corrida, no começo, na história do automobilismo, a Ford nunca mais envolveu-se em disputas automobilísticas. Ali era uma questão de marketing, estratégia para recuperar o terreno perdido para a Chevrolet. Pois então, Henry II, que era o chefão, o filho de Henry Ford, resolveu aceitar o desafio, criar um carro esportivo para entrar em corridas. Mas, por sugestão de Lee Iacocca, resolveram não fabricarem eles próprios um carro, mas comprar a Ferrari. A Ferrari tinha uma fama, era o carro mais famoso do mundo em termos de competição e qualidade, porém andava mal das pernas. Um detalhe que o filme mostra, mais ou menos en passant, é que Enzo Ferrari, o comendador Enzo Ferrari, o criador, o fundador da Ferrari, nunca foi rico. Tudo que tinha ele investia na própria fábrica, não para fazer carros para o comércio, e sim carros para as pistas. Ele fora piloto e queria viver somente para o mundo da competição. Fazia alguns carros por ano para a venda, para o comércio geral, apenas para manter a fábrica. Mas era tão perfeccionista, buscava tanto a perfeição, que tudo que ele tinha, ele investia exatamente nisso, na busca da perfeição. E nos anos 60, começo dos anos 60, quando a Ford quis entrar neste mundo da competição, por sugestão de Iacocca, resolveram fazer uma oferta à Ferrari. Dar 10 milhões de dólares ao Commendatore, dar autonomia para o Commendatore Enzo Ferrari continuar tocando a fábrica da Ferrari na Itália, porém, já com um sócio poderoso em Michigan, nos Estados Unidos, a Ford Company Motor, ou a Ford Motor Company. Pois é. Foi, então, por sugestão de Iacocca que a Ford fez a oferta. O próprio Iacocca foi à Itália, reuniu-se em Modena, cidade dos meus avós, por sinal, com o comendador Enzo Ferrari e fez a oferta, 10 milhões de dólares. Pois bem, neste momento em que Lee Iacocca estava lá na Itália negociando a compra da Ford pela Ferrari, o outro tubarão, o dono da Fiat, Gianni Agnelli, fazia uma oferta via telefone para o comendador, para um assessor do comendador, de 18 milhões de dólares. O comendador leu a proposta de Lee Iacocca, mas quando recebeu um assopro no ouvido do seu assessor dizendo que Gianni Agnelli, da Fiat, oferecia mais dinheiro, ou seja, 18 milhões de dólares, mandou Lee Iacocca pastar, voltar para a sua feia fábrica em Michigan e dizer para o seu chefe, cabeça de porco, Henry Ford II, que ele, como construtor de carro, como italiano, como homem, estava ofendido com a proposta da Ford. Tudo isso porque a resposta a uma pergunta pegadinha do comendador foi mal dada por Lee Iacocca. O comendador, já sabendo da oferta da Fiat, perguntou a Iacocca se na parceria Ford e Ferrari,
o comendador quisesse participar de uma corrida de Le Mans e a Ford dissesse não, o comendador iria para a corrida ou não iria para a corrida? Ou seja, a Ferrari participaria ou não participaria? Lee Iacocca ficou constrangido com a pergunta, mas teve que dar a real. Não, nesse caso, que é improvável, ou seja, não acontecerá. Mas se acontecer, bem, comendador, aí o senhor não vai, porque quem mandará é a Ford. Foi então que o comendador mandou Lee Iacocca pastar. Não foi exatamente nesses termos. Ele chegou a chamar os executivos da Ford de filhos de prostitutas. Mandou que Lee Iacocca voltasse para a sua fábrica feia em Michigan para os seus feios carros e avisou, mandou um recado direto a Henry Ford. Diga a Henry Ford que ele não é Henry Ford. Ele é Henry Ford II. Na linguagem dos pilotos, isso quer dizer muita coisa. Segundo e último é igual. Pois bem, de volta aos Estados Unidos com a proposta fracassada, Lee Iacocca teve que passar as palavras do comendador ao poderoso Henry Ford II. E Henry Ford II ficou bastante chocado, não por ter sido chamado de gordo, balofo ou cabeça de porco, mas porque o comendador Enzo Ferrari o chamou de Henry Ford II. Foi então que ele decidiu, Ford, vamos fazer o melhor carro que o mundo já viu e vamos ganhar as corridas de Le Mans lá onde a Ferrari canta de galo. Vamos ganhar da Ferrari no seu terreno. Pois foi feito, assim foi feito. A Ford contratou o melhor projetista que poderia existir para a época, que é interpretado no filme Ford versus Ferrari por Matt Damon, aliás, uma atuação brilhante, fazendo o papel de Carroll Shelby, e por Christian Bale, que representa o lendário Ken Miles, que foi o piloto. A Ford contratou esses dois, um piloto fantástico e um projetista fantástico. E eles desenvolveram nada mais, nada menos do que talvez o carro mais lendário produzido até hoje, o GT40. Esta maravilha que vocês estão vendo na foto. Vocês estão vendo aqui. Esse é o lendário GT40 que participou pela primeira vez em 65, se não me engano, das 24 horas de Le Mans. Foram 3 carros na primeira participação e nenhum terminou a corrida. Bem, nenhum dos 3 terminou a corrida, mas deixaram uma marca surpreendente. Bateram todos os recordes de velocidade da pista. E a velocidade final muito superior aos carros do comendador Enzo Ferrari. Aliás, o comendador ficou impressionado ao ver o GT40 pela primeira vez. No ano seguinte, foi lá a Ford novamente com os 3 GTs 40 e ganharam todas as 3 posições. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Agora, o filme Ford versus Ferrari mostra detalhes dessa corrida e como o lendário Ken Miles foi roubado pela própria Ford, porque era simplesmente um homem de temperamento difícil, mas um coração enorme. Ele é considerado uma lenda da pilotagem, considerado um Ayrton Senna avant la lettre. Pois é, o filme é maravilhoso e mostra todos esses detalhes pitorescos. Agora, tudo isso mostra também algo muito interessante. Outro filme na praça mostrando o bom caratismo. Nós que estamos acostumados a ver filmes hoje glamorizando o lado ruim da força, o lado escuro da força. Os personagens principais são, via de regra, pessoas desajustadas. Esses últimos filmes, como falei da série anterior, Vatahá, como deste filme, Ford versus Ferrari, mostram
personagens bons, que acabam se prejudicando muito por isso, mas personagens autênticos, verdadeiros, do bem. E isso é muito importante, essa retomada. Não sei como essas coisas estão sendo permitidas por Hollywood, que é mais rigorosa do que o nosso YouTube aqui, convenhamos, nessas coisas. Mas vale a pena. Ford versus Ferrari. Amantes e não amantes do automobilismo vão se deliciar, porque é um filme baseado numa história real, cheio de grandes atores, um show do começo ao fim, e isso, essa mensagem, o bom caratismo compensa. Até depois.